Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. No direito das famílias, toda decisão precisa ir além do papel. Ela precisa olhar para as pessoas envolvidas. E quando a família entra em conflito, especialmente em processos que envolvem crianças, o impacto emocional pode ser profundo. Hoje vamos conversar sobre guarda, convivência, alienação parental, laudos psicológicos e principalmente sobre como proteger o emocional de crianças e adolescentes no meio de disputas que deveriam ser resolvidas com maturidade e responsabilidade. Porque quando pai e mãe entram em guerra, quem mais precisa de proteção é quem menos pode se defender. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. No programa de hoje vamos receber uma convidada muito especial, doutora Aderlane Neves, neuropsicóloga com vasta experiência em reabilitação cognitiva e avaliação neuropsicológica. Ela vai nos ajudar a entender o papel da psicologia nos processos judiciais de família. Seja muito bem-vinda, doutora Aderlane, já é da casa. Uma alegria sempre retornar, né? Obrigada. Seja muito bem-vinda. Hoje temos temas desafiadores aí para a gente conversar e esclarecer muitas situações, doutora, que acontecem em nossa área de atuação, sempre conversando com a psicologia e hoje muitos assuntos interessantes e importantes. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Já é da casa, né, como eu disse. E a gente vai começar falando sobre quais são as principais demandas do direito das famílias que envolvem a atuação da psicologia forense. Muitas pessoas ouvem falar sobre a psicologia forense, mas realmente não conseguem fazer essa associação na prática. E é sobre isso que eu queria que você começasse aqui o nosso bate-papo. Ok, então, verdadeiramente essa é uma dificuldade não só para as famílias, como muitas vezes observamos até o próprio profissional que lida na área, que não tem uma noção da dimensão desse papel, né, do psicólogo forense, seja já nas demandas judiciais, seja na fase anterior, como um momento de mediação e de orientação e aconselhamento. E as demandas? Quais são as principais demandas no direito das famílias que vai envolver a psicologia? Porque a gente sabe que o ramo do direito das famílias é muito vasto. Então, quais são assim, as principais? É bem amplo, né? E são peculiaridades que envolvem muitas vezes os processos de separação judicial, da guarda de menores, a redefinição de alimentos. Muitas vezes há uma discussão do merecimento, né, na guarda da criança, com quem deve ficar, por que deve ficar, quando não deve ficar, né, quais são os fatores impeditivos. E muitas vezes os conflitos são tão intensos que se esquece o ator principal, que é a criança, né? Doutora Aderlane, esse psicólogo forense que a gente está conversando aqui, que a gente sabe que existem os psicólogos ali que são, que têm parceria, que são vinculados, vamos dizer assim, à justiça. Esse aqui é aquele que a parte ela pode contratar por fora, é isso? Sim. Na assistência técnica, sim, né? Nós temos o psicólogo forense que ele é vinculado ao fórum, que atua como perito, né? E aí ele é nomeado pelo juiz e muitas vezes atua fazendo a avaliação desse quadro todo. Mas as partes, elas podem ambas ter, cada uma, um assistente técnico. O assistente técnico, então, vai se reportar a essa quesitação que foi feita, também analisar todo o processo. Muitas vezes, os processos demoram muito, muitos eventos vão ocorrendo e vários fatores são interessantes e ficam perdidos. Então, o psicólogo, ele consegue identificar o que é mais relevante, o que é que precisa ser pontuado e onde, de fato, está o melhor interesse da criança face a esse cenário bem extenso de dificuldades. Ou seja, muitas vezes o profissional que está atuando naquela demanda de família,
ele quer ter alguém da sua confiança que possa também acompanhar aquele trabalho do perito que foi nomeado pelo juiz. Então, esse trabalho é feito também. Não é isso? E elucidar alguns pontos negros, nebulosos que ficaram, né? Porque os conflitos, o ser humano, ele é bem desafiador, né? Dentro do que é o seu desejo. E muitas vezes, o desejo de um pai ou o desejo da mãe, ela não é a coisa mais importante para aquela criança ou para o adolescente. Doutora, principalmente, me permita antecipar isso, principalmente quando há uma ameaça de alienação parental. Pois é, então a gente vai exatamente falar sobre isso agora, como é que o psicólogo forense ele deve se posicionar diante de conflitos conjugais judicializados que envolvem crianças e adolescentes, porque a gente sabe que em nossa área de atuação, eu acho que uma das ações mais complexas é exatamente a guarda, a questão da definição, da fixação da guarda, a modalidade de guarda. A gente já teve programa aqui que explicou sobre a guarda unilateral, a guarda compartilhada, que são as modalidades previstas expressamente no ordenamento jurídico brasileiro, e sempre existe essa dúvida. E quando os pais eles não conseguem ter um mínimo de diálogo ou um diálogo respeitoso, satisfatório, existe ali uma espiral de conflitos muito grande, é uma ação muito difícil, tanto para o profissional que está atuando, como para os familiares, como para o juiz e como para o psicólogo forense, que é aquele que vai ali contribuir. Na maioria das vezes é necessária a intervenção de uma equipe multidisciplinar, que é aí o psicólogo, né, doutora? Sim. Então, é um momento bastante sensível para todos, como você muito bem colocou, e o psicólogo forense ele tem que primar pela ética e pela técnica, resguardando a todos. Não se trata de quem tem maior direito ou menor direito, ou que vai cuidar melhor, não se trata disso, né? São condições que precisam ser analisadas caso a caso, cada situação é única, e a coisa mais importante é não perder o nível de proteção, de segurança da criança e dos envolvidos. Todos têm que ficar bem amparados e seguros. O psicólogo forense, mesmo ele sendo contratado por uma parte, mas ele não está nem a favor, nem contra nenhuma das pessoas. Ele está lá para elucidar pontos e, como falamos, né, olhar para essa criança ou para esse adolescente com um cuidado a mais. Doutora, e você poderia explicar melhor essa atuação? Quando você recebe o processo, que você vai passar a atuar, o prazo, ou se é possível você ser ouvida em juízo, os quesitos, se é possível acrescentar algum quesito. Eu queria que você explicasse melhor, porque a maioria das pessoas realmente só vê o laudo pronto dentro do processo. Isso. E como a gente diz, os bastidores a gente não sabe. Então, é uma oportunidade maravilhosa tê-la aqui conosco para explicar e detalhar como é que é feito esse trabalho desse profissional que é fundamental na resolução de disputas, como disputas de guarda de menores, de criança. Muito bem. Geralmente, o contato comigo pode ser feito ou pelo advogado da parte ou pela própria família, que já conhece, né, e procura. Então, a partir desse momento, eu recebo primeiramente o processo para analisar. Em analisando e estando convencida da minha contribuição a partir daquele momento, então faz-se um contrato, e nesse contrato já se vê também a questão de prazo, né? Conforme a evolução do processo, isso vai variar bastante. Então, às vezes a gente recebe com demandas assim muito urgentes e outras vezes não, tem um tempo para que se estude, veja, analise. Então, tem uma variabilidade bastante grande. E, a partir desse momento, então, a atuação também vai diferenciar, né? Quando o processo já evoluiu, que o perito nomeado já fez a quesitação, o nosso trabalho vai ser de responder, analisar, identificar pontos nos quesitos e muitas vezes fazer requisitos. A gente pode acrescentar pontos que não foram observados.
O laudo psicossocial, que é outro momento, quando ele já foi feito, também é um momento rico e que nós somos chamados, né, a trabalhar junto, a analisar se realmente os pontos-chave foram destacados, se todas as pessoas foram contempladas, se houve uma equanimidade, né, de escuta de um e de outro, e também, conforme a idade da criança, ver como está sendo conduzido o processo junto a ela. Em qualquer situação, a parte poderá, então, contratar de forma particular o seu profissional. Sim. E aí o advogado da parte, ele comunica, né, dentro do processo que está contratando uma assistência técnica e o juiz então despacha e a partir daí sim já começamos esse trabalho que é documental, né? Sim. Uma das confusões, por exemplo, que há inclusive com as próprias partes é achar que vão ser ouvidas unilateralmente. O meu trabalho especificamente é dentro do processo, então a minha análise é documental. Eu não sou uma psicóloga clínica, eu não vou ouvir um ou outro a criança. Isso, às vezes, a gente até identifica como uma queixa das partes. Ah, mas nem fui ouvido, né? Isso já em contestação de próprios advogados. Não cabia a escuta. A escuta ela já tinha sido feita pela equipe psicossocial e o que nós nos reportamos são aos documentos presentes no processo. Então, é bem esclarecedor isso, né, para o profissional que vai lidar com o laudo, assim como também com as famílias. É diferente, o atendimento psicossocial não. A assistente social vai até as pessoas, a psicóloga faz a escuta, mas esse é o papel deles lá, né? E o nosso papel é ler o documento que foi emitido e analisar se ele está de acordo com as outras etapas já vivenciadas no processo. E é possível, inclusive, ser ouvida. Em caso de dúvida, o juiz pode convocá-la, intimá-la para explicar alguma situação que foi colocada no laudo, não é isso, doutora? Até o próprio perito pode também vir a dialogar, né? Assim como também, havendo alguma contestação da parte documental, nós continuamos abertos a seguir as etapas do processo. Excelente. O próprio perito nomeado pelo juiz. Você pode ter tranquilamente esse contato com ele? Ele pode, após a resposta da quesitação, também formular as respostas que eu levantei pós a emissão do documento dele. Doutora, a gente vê, como a senhora mesma colocou, algumas insatisfações, por vezes, das partes. Até porque, quando você tem ali um laudo que não é favorável ao seu interesse processual, isso é natural, né? Então, em que medida a atuação do perito psicológico ele contribui para decisões judiciais mais humanizadas e protetivas? Sim. Exatamente colocando o ponto-chave que é a proteção da criança. A criança é o centro de tudo. Então, é natural do ser humano, quando tem uma medida em desfavor a Cida, ele buscar justificativas ou apontar situações que muitas vezes são mais queixas pessoais do que a proteção da criança e o bem-estar. E quando isso se manifesta de modo muito repetitivo, corre-se esse risco da alienação. Sim. A alienação é exatamente essa campanha feita em desfavor de um dos pais pela outra parte, às vezes também até por familiares, avós, tios, madrinhas, né? Tem comentários que são desqualificados, né, dentro do processo, ao se entender, por exemplo, uma fala de uma criança que não teria uma idade para falar uma frase daquela. Delicadíssimo, né? Esse tema de alienação parental. A gente já conversou também aqui muito, que é assim, prejudicial, né, ao máximo para a criança e pode chegar a um grau de adoecimento terrível para a criança e aquela família. Não é isso, doutora? Que se estende ao longo da vida. Isso. A gente sempre destaca isso, que a infância ela tem essa capacidade, né, de expandir o que é bom e o que é ruim
por muitos anos. Então, essa proteção, ela é urgente e muitas vezes nos deparamos com processos longos, que a infância da criança está indo, está passando e as discussões ainda estão ocorrendo e muitas vezes a gente vê essa necessidade como uma necessidade premente, urgente, realmente, de cuidados. Inclusive, a alienação não cessa ali, continua. O processo perdurando e a gente sabe a dificuldade das equipes que são vinculadas à justiça de dar esse laudo, por vezes, com agilidade, porque, por exemplo, aqui em Teresina, a mesma equipe responde pela vara da infância, pela vara de família, pela vara de violência doméstica, por vezes, que também tem questões relacionadas à família. Sim. Então, às vezes, esse laudo demora 6, 7 meses. Eu acredito que, nesse momento, a participação, contribuição, sua Sim. contribuição como profissional é importantíssima, não é isso? Sim. É apoiar, Ali também nós não estamos contra o perito ou contra Sim. a equipe psicossocial. É um trabalho de ampliar a visão. É possível dar esse laudo, doutora, antes do perito? No processo, as partes já podem juntar ali em qualquer momento, sim, não é isso? Sim, para embasar a sua petição, enfim, o seu interesse, a sua demanda ali no processo. Já tive participação, por exemplo, está bem no início e a crise está muito aguda. Sim. E naquele momento uma das partes já se sentiu inseguro e já nomeia, para que a gente possa fazer parte desse fluxo, mas usualmente após o perito. Nós sabemos que também tem essa dificuldade, nem sempre a justiça vai dispor desse perito ali e já passa direto para a equipe psicossocial e a gente já atua a partir dessa outra fase. Sim. Doutora, na situação que você comentou aqui sobre não ouvir a criança, Você falou no início aqui da sua fala, mas como contratada ali de forma particular por uma família, você tem esse cuidado, essa necessidade de, por vezes, ouvir aquela criança, entender melhor a dinâmica dela, a rotina dela, com aquele pai, com aquela mãe que você está ali trabalhando, não é? Porque eu acredito, ou não, se não há necessidade, não é o nosso papel, não é o nosso papel, porque nesse momento, se eu fizesse essa atuação, eu ia macular o trabalho de assistência técnica. Bom que se esclareça isso. Essa escuta, essa análise, ela é feita com mensagens de WhatsApp, por vídeos, tudo que estejam dentro do processo. Sim. Eu nem recebo mais documentação pós. Ou se receber para ter uma dimensão, ela não é usada, ela não é utilizada ali, O papel também do assistente técnico, muitas vezes, é dialogando com o advogado e com as famílias, destacar o que é importante para eles. Isso. Nem sempre se resume apenas à emissão do laudo, apenas um modo simples de falar, Mas nem sempre se resume a isso. Muitas vezes está ocorrendo um conflito muito grande, o advogado ele não é especialista em psicologia e ele está feito às regras, às leis, a prazos, e ele não tem, muitas vezes, a forma de captar nuances que são prejuízos emocionais e que venham a impactar essa família. Então, com o discurso de que é melhor para a criança ficar com determinado pai por ter, vamos dizer, um hábito de ficar, ou porque lá a criança já começa, em sendo alienada, a fazer escolhas, quero ficar com fulano, não quero ir para lá. Então, isso aí é um papel do psicólogo, analisar e demonstrar. Mas, assim, não fazemos a escuta direta nem de um membro nem de outro. A minha análise, ela é documental. Entendi. E, no caso, doutora, é possível você ser ouvida em juízo quando o juiz tiver essa necessidade, ele pode ali lhe intimar? Sim. Acredito que a gente até já esclareceu essa pergunta, não é?
A gente responde por todos os atos praticados ali dentro do processo. Então, em havendo-se determinado tema foi abordado e foi exposto e resta algo a ampliar, esclarecer, nós estamos ali disponíveis e é assim que ocorre. Certo. Pois agora nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Estamos de volta com Família na Real, que hoje recebe a neuropsicóloga Aderlane Neves para falar sobre o papel da psicologia nos processos judiciais de família e a importância de se proteger o lado emocional de crianças e adolescentes em meio a essas disputas. Muito obrigada mais uma vez, doutora Aderlane. Está muito bom aqui o nosso bate-papo. E eu queria entrar agora nos critérios. Quais são os critérios que devem nortear a escolha dos instrumentos psicológicos utilizados em avaliações de guarda, convivência e alienação parental? É um pouco do trabalho que você falou um pouco no primeiro bloco, sim, mas a gente vai ser mais específica agora em relação aos critérios. Sim. Os critérios sempre, como falamos, é olhar a criança como a base a ser protegida, né? E como falei, diferentemente da análise clínica, eu não tenho o contato ali com a parte, eu vou analisar o que já está documentado. Muitas vezes, eu vou trazer uma suposição, por exemplo, nós sabemos que tem falsas denúncias, é muito comum quando tem uma campanha difamatória, ter falsa denúncia de abuso de vulnerável. Isso é um drama para a família e que muitas vezes ameaça a criança, porque isso é um assunto que fica circulando. Acho que é o ápice da alienação parental. Da alienação. Né? A gente sabe, infelizmente. E aí, por exemplo, se recorre a todo o aparato que o Estado dispõe para comprovação material dessa denúncia. Sim. Né? Então, o psicólogo, por exemplo, tem ali uma documentação onde esclarece, muitas vezes, que não houve nenhum abuso, que não houve violência. Então, esse discurso cai e nós temos que evidenciar isso dentro do processo, demonstrando que realmente o que tem é um interesse de atingir a moral da pessoa, né? De desqualificar, de levá-la a um estado de perda da guarda. Esse era o único objetivo. Porque dependendo do grau desse comprometimento, pode envolver outros profissionais, além do perito, não é isso, doutora? Muitas vezes. Aí contamos com, por exemplo, o médico, né? O médico perito, ele vai analisar as provas, emitir o laudo às vezes até um exame de corpo de delito, né? Se for necessário, dependendo do tipo de abuso denunciado. Que foi dito, né? Exatamente. Então, tem a documentação, ela vem com fotos, com laudos, e essa é a base da nossa análise. Sim. Então, também, por exemplo, a escuta do menor, que foi feita lá no ambiente psicossocial. Então, nós vamos analisar as frases emitidas, aí é onde se estabelece elimina-se o conflito ou se enaltece o nível, a intensidade da campanha difamatória. Qual o tipo, assim, qual foi o mais complexo que a senhora pegou, que eu acredito que envolva alienação parental, que a senhora se recorde? São tantos, eu vou tentar pegar aqui dois que são... entender. Por exemplo, eu peguei um caso que o pai tinha recém passado em um concurso público e ele estava indo para outra cidade, ia morar em outra cidade para assumir o concurso. O casamento já não estava tão bom e a mãe, ao saber que ele já estava na outra cidade, algum tempo depois, já iniciando um novo relacionamento, retomando a vida afetiva, após esse tempo imenso que foi entre
separação, a separação física, de fato, e sim, a moradia dele em outra cidade, ela entrou com a denúncia de duplo abuso dos filhos. Então, o que chegou para nós? Nesse intervalo de tempo, assim, primeiro é muito estranho que haja uma suposição de uma violência e você levar um tempo enorme para fazer o registro disso. Porque quando há algo que é real, todo mundo fica sensibilizado e toma as providências logo. Às vezes por medo, né? Você vai fazer um BO, você vai fazer o exame. Situação de medo, né? Às vezes, porque quando envolve, por exemplo, violência doméstica, tem essa questão do medo. Da proteção. Mas criança, não. Criança, eu acredito que seja imediato, né? É muito necessidade de denunciar. E nesse caso em especial que eu lembro, sim, houve, ao longo desse tempo, antes de haver a denúncia, várias tentativas, várias mensagens com o intuito de reatar a relação. Então, uma das perguntas que fiz foi essa, assim, se realmente o pai fosse um abusador, você estaria tranquila em resgatar a presença dele no convívio com os filhos? Não colava, a história criada, ela não fechava. Sim, né? Aquela narrativa então, totalmente diferente da situação. Você tinha um intervalo de tempo muito grande e tinham várias tentativas de reaproximação de um abusador, né? Então, assim, esse caso, ele foi vitorioso, demorou bastante, assim, acho que quase 4 anos esse processo. Sim. Sendo desenvolvido. Uma luta grande. Uma luta grande, mas vitoriosa. Que bom, né? doutora, que bom. Então, assim, né, preservar... era a criança, que eu digo, principalmente. Além da relação do pai com as crianças, tivemos a manutenção do cargo, porque a pessoa ia ser condenada, ia ficar com aquela marca e talvez até impedir outros concursos futuros, porque sim, a área que ele trabalhava era uma área bem específica. E é importante que se diga as consequências jurídicas no caso de uma alienação parental nesse grau, né, doutora? Que pode haver inversão da guarda. Nesse caso específico, a senhora se recorda se, às vezes, numa situação até de extremidade, até a perda do poder familiar. Isso. Mas... Nesse caso, as crianças, elas tinham até um impedimento de contato com os avós. Sim. E os avós, anteriormente, eram quem dava o sustento material e emocional, porque percebemos o desequilíbrio, né, da parte materna, um grande desequilíbrio, tanto que culminou realmente na perda da guarda. E depois as coisas se organizaram, sim, mas os avós é quem receberam as crianças por conta da escolaridade, que já era por aqui e tudo, e o pai estava morando fora, né? Sim. Então veja como a família foi ganhando nuances bem diferenciados, né? Outro caso muito sensível envolve uma criança com diagnóstico de autismo. E o pai, ele não aceitava o diagnóstico, a criança passava por um sofrimento imenso, porque, sabidamente, o autista, ele gosta da sua rotinazinha. Ele precisa de horários, né? Precisa manter o contato com as pessoas que o apoiam. E esse pai, ele não aceitava que a babá acompanhasse a criança, não aceitava ninguém presente, ele queria pegar a criança e levar para a casa dele. Só que a criança já começava a desregular emocionalmente desde a véspera, quando a mãe avisava. Amanhã é o dia de visita, seu pai vem pegá-lo. A criança já desregulava. Nossa. E gritava absurdamente que não queria ir. No processo tem vários vídeos. A parte demorou muito com isso, porque ela dizia que era treino, que a mãe é que estava ensinando a criança a falar aquilo. No entanto, ele não aceitava o laudo, foi preciso... Esse foi um dos que, né, além do meu trabalho, veio o trabalho
também do neurologista, ratificando aquilo que eu falava, que por isso que a neuropsicologia forense entra, porque aqui tem uma análise, né, de um desenvolvimento infantil, corroborando um diagnóstico. A mãe é quem acompanhava a criança nos médicos, nas terapias, o pai sempre ausente disso, e ele só queria manter a presença da criança nos dias de direito. A gente acompanha muito, doutora, na nossa área de atuação, como a gente vê que os diagnósticos, eles estão acontecendo de uma forma mais frequente do que em relação a antes, né? Porque existe um estudo maior, uma compreensão maior do profissional em relação aos transtornos, né? De autismo, de TDAH. A gente viu que realmente aumentaram esses diagnósticos. Alguns, claro, a gente vê que, enfim, que não... Muitas pessoas dizem, olha, não faz sentido, mas outros são realmente verdade, são reais. Então, a gente vê essa negação por parte do pai, muitas vezes, porque não acompanha a rotina e acha sempre que a mãe está querendo, está tentando afastá-lo da criança. Então, essa é bem comum em nossa área. E, doutora, como garantir a imparcialidade e a objetividade dos laudos psicológicos em situação de forte conflito afetivo entre as partes, que é exatamente o que a gente está falando aqui, que são esses conflitos que são bem comuns em nossa área após ali o divórcio, a dissolução da união estável? A nossa atuação, ela precisa ter esse nível aí entre a ética e a responsabilidade, né, do que está sendo posto. Nós não temos muito espaço de atuação fora dessas duas leituras. O psicólogo, ele tem que se ater ao histórico, ao nível de compreensão dos envolvidos e à busca da proteção desta família, tendo o olhar para o menor. Porque apesar de ser com a contratação ali de uma das partes, você busca a verdade no processo. Ela exatamente ali está protegendo essa criança ou adolescente envolvido. Isso é esclarecido no momento da contratação. Nós estamos lá, mas eu não estou lá para criar fatos a seu favor. O que vai ser analisado é o que é. E a gente não perde de vista a legislação. Então, nós temos a Constituição Federal assegurando o bem-estar, a proteção. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, também embasado na Constituição, trazendo isso à tona. Específica. Então, essa legislação ela é usada reforçando tudo isso. E os teóricos da terapia, né, cognitiva, da terapia neuropsicológica, reforçando aquilo que afirmamos. Então, quando eu, por exemplo, destaco que a saída do lar da mãe para uma visitação precisa ser amparada por uma proteção, não é a minha fala específica, porque eu acredito nisso, mas eu estou embasada nos teóricos que estão demonstrando a desregulação emocional como algo real. Não é manha, não é mimo, não é treino, é diferente aí. Então, a criança fica em desespero, ela não come bem, ela não dorme bem. Afeta tudo. Afeta tudo. E ela leva um tempo antes da visita, durante a visita e após. Veja, ela voltou do lar, mas ela está tão afetada que ela leva alguns dias ali para regular novamente. Então, imagine esse ciclo de sobe e desce, né, de estímulos mal organizados. A família, por exemplo, com quem a criança convive, regula horário de dormir, o repouso, o tipo de programa que assiste, porque a gente sabe que as telas, embora não recomendadas, elas ocorrem, o alimento. Muitas vezes crianças têm alergias ou têm seletividade, não gostam de jeito nenhum de um alimento, não processam bem, e o outro familiar
diz isso é bobagem, isso é manha, você tem que aprender a comer tudo. Imagina uma criança autista que tem uma seletividade, vamos dizer, para alimentos que sejam sopas, que sejam caldos. Ela só gosta do assado, do seco. É uma violência, né? Violência. E é desrespeitada, e aí essa criança cada vez mais vai rejeitando estar naquele espaço. Isso. Não só porque não é vista, mas porque é forçada a coisas que ela não consegue. Inclusive, doutora, você falou da criança com autismo, mas a criança que não tem nenhum diagnóstico, ela também pode não ter, naquele momento, um problema. Mas a gente estuda na psicologia, inclusive, que essas questões que acontecem na infância, na primeira infância, na segunda infância, relacionadas à alienação parental, por exemplo, elas podem impactar muitos anos depois. E, por vezes, a gente tem um adulto que tem um determinado comportamento e que aquele comportamento está gerando sofrimento para ele, que está trazendo um transtorno ou que está trazendo alguma situação que ele não passava antes. Quando se investiga, vai entender que foi lá na infância que ele passou por uma alienação. Já deve ter tido muitos casos de pessoas adultas que me procuram. Adultos que temem bastante vínculos, dizem não estou pronto, não quero, né? não sei lidar com crianças, não lembro, tenho uma memória da minha casa, as discussões, os conflitos, não quero isso para mim. E aí todo um envolvimento com um viés contrário a ter um relacionamento sadio e estabelecer a construção de uma nova família com base no tamanho do trauma. E muitos que não têm essa clareza, mas entram em relacionamentos e rompem, entram e rompem. Quando vai chegando no ponto de evoluir a relação, desmancham tudo. Aí depois de um tempo de terapia percebe a fuga era a fuga daquela imagem da família do passado e não a incapacidade de estar em relacionamento. Então, algo que realmente está num processo terapêutico mais avançado é possível, né, esclarecer. Sim. O que temia era repetir um padrão familiar. Exatamente, pois a gente continua já nosso bate-papo. A gente vai agora para mais um intervalo. O Família na Real volta já. O Família na Real está de volta. A gente continua, então, o bate-papo com a neuropsicóloga Aderlane Neves sobre separação, guarda e como lidar com o impacto emocional na vida das crianças diante de tudo isso. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela presença. A gente continua aqui o nosso bate-papo tão importante sobre temas que trazem dúvidas para a sociedade, para o próprio profissional. Então, a gente está esclarecendo aqui a atuação do psicólogo forense dentro de um processo, como é que funciona a confecção dos laudos. Então, a gente está aqui detalhando tudo isso. Doutora, e por falar nisso, de forma inovadora, eu soube que você vai estar ali protagonizando um evento maravilhoso que se chama Saberes à Mesa, Psicologia e Psiquiatria Forense em Diálogo com Operadores do Direito, que vai acontecer na UAB. Eu queria que você contasse mais sobre esse evento, a importância desse evento. Sim. E como que as pessoas podem se inscrever, os interessados. Muito bem, até agradeço, né, a oportunidade de falar desse tema que é muito especial para mim. O direito Sim. e a psicologia, eles estão comigo nessa trilha há muitos anos, né? E eu tive a oportunidade de ter uma interface com o Dr. Jorge Trindade, o meu mestre, né, um grande formador, é uma pessoa de referência nacional, com um reconhecimento internacional do trabalho dele. Então, o Dr. Jorge, lançando mais um livro, né, manifestou o interesse de estar conosco, eu fiquei muito feliz e estamos aqui, então, convidando os colegas da psicologia, da psiquiatria, do direito, para embasar
as suas práticas através de um conhecimento muito rico e atual, que é o que o Dr. Jorge está trazendo. O DNA da criminologia, aspectos psicológicos, psiquiátricos na interface do direito. Esse é o título do livro dele. Sim. E nós teremos uma oportunidade assim única de estar com ele, por exemplo, num jantar, onde primamos por uma palestra magna falando desse tema. E no dia seguinte, as trocas entre diversos protagonistas que já atuam nessa área, seja na defensoria, sim, seja na polícia científica, né, nos escritórios de advocacia, teremos mesas, nas clínicas, sim. Diversas. São várias mesas temáticas, né, com diversos temas em cima de muitos dos quais tratamos hoje aqui, e que vai dar essa oportunidade de ampliar a prática de todos nós e até de nos conhecermos mais, né? Que muitos atuamos no nosso quadradinho, vamos dizer assim, e aí quando a gente abre essa oportunidade é bastante enriquecedor. Eu estou feliz com Parabéns pela iniciativa. Por um evento desse, que é o primeiro aqui, que eu saiba, no estado do Piauí, que é de tamanha magnitude, envolvendo tantas áreas, psiquiatria, psicologia, direito, e parabéns pela iniciativa. Obrigada. E como que as pessoas podem se inscrever? Hoje o evento ele tem já um Instagram, que é o saberesamesa.evento, e tem um link de inscrição. Certo. Né? Que bom. Tem também vários grupos também, passando Sim. no WhatsApp, o link. Exato. Vai ser sucesso. Os centros acadêmicos, né, estão todos envolvidos aí. Eu fiquei muito feliz e até ontem eu compartilhei com um desses jovens que eles têm já uma união de vários centros acadêmicos. Eu contando para ele, eu digo, olha, esse mês eu fiz 40 anos de graduada em Direito, então na nossa época era só a Universidade Federal. Hoje vocês têm vários centros, várias instituições públicas e privadas e estão fortes nesse trabalho. Eu fiquei muito contente com saber disso e poder contar com o apoio deles, divulgando para os colegas. Eles estão... E fizemos, assim, formatos de acesso, porque tanto pode ir individual, mas assim, você vindo com combos de 3, de 5 colegas, ainda tem descontos adicionais, então a gente favoreceu muito. Maravilha. Para que não todos tem desculpa para o profissional. Não tem. Que bom, doutora. Doutora, pois a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo. Em relação à opinião da criança, né? Muitos profissionais e familiares têm essa dúvida. A opinião da criança, ela conta nas decisões da justiça sobre guarda e convivência? Ela é ouvida? Ela pode ser ouvida? Então, muitas pessoas perguntam, posso deixar meu filho ser ouvido aqui para dizer que se quer ficar com o pai, se quer ficar com a mãe? É muito comum em nossa área. Doutora Rosa, sim, a criança pode ser ouvida, né? Mas a opinião dela não é vinculante à decisão do juiz. Principalmente se nós estamos olhando essa questão da alienação da qual falávamos, né? A idade também. A idade da criança, ela, por exemplo, após os 6 aninhos, 6, 7 anos de idade, ela já pode ser ouvida. Muitos promotores, defensores, eles temem a revitimização da criança ao novamente vir a relatar. Então, todos esses são detalhes muito fortes. O ECA fala de 12 também, 12 Sim. anos, não é? 12 anos na questão da adolescência, Isso. ele já tem um peso maior, a fala dele. Certo. Mas ela pode ser ouvida já desde antes, sim. E aí é onde a gente identifica se tem um discurso que é genuíno ou se ele está induzido. Sim. Porque pela idade, pelo nível de maturidade, pelo grau de desenvolvimento daquela criança, a gente pode fazer essa leitura, né? Se é algo realmente do desejo dela. Mas falando em casos, né? Lembrei de um caso específico. Trabalhei num processo que a criança tem uma doença, que é uma doença rara. Quem sempre cuidou
foi a mãe. Essa criança recebe um medicamento especial que é muito caro, que ela entrou com um processo e judicialmente garantiu o recebimento desse medicamento. A guarda ela era compartilhada, mas em determinado momento o pai pegou a criança e nunca mais devolveu. E que momento foi esse? No momento em que a mãe inicia um novo relacionamento afetivo. Né? Bem sintomático. Então, enquanto a criança estava sendo cuidada pela mãe, era só ela e a mãe, o pai estava lá no caminho dele, nunca fez nenhum questionamento. A mãe inicia uma nova relação, ele pega a criança no fim de semana, leva e nunca mais devolve. Então, tem uma série de situações aí, porque a ameaça à saúde da criança, ela deixa de receber o medicamento que é relevante para a sua sobrevivência, a vida dela que está em discussão, e o pai nega tudo isso, diz que a criança não tem nada não, e ainda fazia a campanha, entrava o seguinte: você não precisa tomar esse remédio que ele vai te deixar cega. Nossa! Dizia isso para a criança. Talvez ele tenha lido alguma coisa de uma bula, algo assim. E a criança, o discurso dela alienante é: você quer acabar com meu pai, você quer roubar o dinheiro do meu pai. Olha só. Quando se falava da questão de alimentos. Sim. Então, assim, veja como o ser humano, ele muitas vezes consegue ser cruel num nível que vai muito além do que possamos imaginar. Sim. Essa criança está no centro do conflito dos pais. A mãe está sendo moralmente atacada de ladra, né? Que está pegando lá o dinheiro do pai, quando na realidade ela estava discutindo um alimento que nunca foi pago. A dúvida, né? Quando me vieram pesquisar, era: doutor, entramos com o pedido de resgate, né, da guarda, eu tenho medo, emocionalmente, o que a criança vai passar mais ainda? E sobre esse tratamento, como fazemos? Então, olha quanta situação, né? E culmina quando a mãe, então, um dia pergunta: como que tá as terapias? Você está indo, né, das tentativas de resgate? Aí disse: não, o meu pai não consegue me levar para as terapias porque ele trabalha e onde nós moramos é mais distante. Então, ele interrompeu o tratamento por completo da criança. Muito grande. Só em detrimento de um desejo dele de punir a mãe por estar se envolvendo numa nova relação. Então, veja, até que ponto? Por vezes crueldade sim, mas sim, por vezes adoecimento também do pai. Esse pai, essa mãe que praticam alienação parental, eu que acompanho, eu vejo, muitas vezes realmente eles também estão adoecidos. Né, doutora? Seja porque não suportaram o final da relação, seja por razões que nós conversávamos aqui, que já vem da infância e que eles repetem esses padrões do relacionamento, esse relacionamento tóxico, porque é um sinal quando a pessoa ela termina um relacionamento, ali quando está no início, que você não supera, que você ainda está no luto, do sofrimento, que você realmente não aceita o final da relação, que você foi traído. Pode acontecer, mas tudo isso tem um limite, tudo isso tem um tempo para se processar. Depois, se isso permanecer dessa forma doentia, certamente essa pessoa precisa de uma ajuda profissional. Com certeza. E isso a gente destaca também no laudo, né? A necessidade de se analisar o nível de estabilidade emocional. Não se trata só da questão financeira. Não é porque eu tenho um melhor poder aquisitivo. Sim. Tem que ver o equilíbrio emocional para estar cuidando de um desafio que é educar uma criança. Isso. Né? E aí esse ponto você tocou bem, né? A necessidade de se ver o nível de sanidade dos pais. Isso. Doutor, e pode acontecer de cada uma das partes contratarem um psicólogo dentro do processo. Sim. E o juiz ter dúvida mesmo assim, pode-se contratar um terceiro, não é?
Ele já tem a favor dele o perito, não é? As próprias partes ali não concordando, sim, não é? E é uma situação muito difícil. Doutor, em relação... Quando o pai e a mãe estão em guerra, como psicólogo, pode ajudar a proteger o lado emocional da criança. Né? Porque, como você disse, muitas vezes você está ali, você já deixou claro aqui que na contratação você já explica, olha, eu não estou aqui do seu lado, eu não posso criar provas, eu não posso inventar nada, até porque eu estou sob um juramento, né, a ética profissional, que eu preciso seguir dentro da minha profissão e eu vou buscar a realidade, vou buscar o que está de fato acontecendo. Deve ser difícil aí, esse lado de proteger o emocional da criança e sem tomar partido, né? E ao mesmo tempo sendo profissional, sendo ético, confeccionando esse laudo, porque já aconteceu de alguém lhe contratar e você depois perceber ali no processo que aquela pessoa realmente não tinha razão, que a outra pessoa tinha razão, porque pode acontecer, né? A gente destaca justamente de forma equilibrada os dois lados. Essa verdade, né? Sim. O que aconteceu foi equilibrar os dois lados, dizer, olha, você tem razão nesses aspectos aqui, mas veja o que acontece aqui. Sim. Né? Lembrei aqui de um processo, né, que a pessoa se descontrolou tanto que ela pegou o carro, invadiu a garagem. Imagina o susto, sim, você está em casa à noite e aí ouvi aquilo, o pai, né, invadindo a garagem da mãe, entrou de carro e tudo. Sim. Nós não podemos, né, entender isso como sendo um ideal na criança. Ali tem uma desqualificação de capacidade bem evidente. Então, nesses pontos, assim, não é com esse tipo de atitude, podemos ter esse aconselhamento prévio. Isso não foi bom, não é favorável a você e não é assim que você decide as coisas. Sim. Mas eu já passei por isso aí vem dizer a quantidade de tentativas, né, que fez e que não foi alcançada. Sim, mas isso não é favorável a você. Isso não lhe dá o direito de ameaçar as pessoas, o patrimônio e... A criança vai mais ficar com medo de você do que lhe aceitar, né? Eu acredito que no primeiro contato ali, pela sua experiência, né, doutora, você já consegue vislumbrar pelo menos aquele parceiro que não consegue superar a relação, que está fazendo muito mais por mágoa, como você colocou, transferindo a sua insatisfação, a sua mágoa para a criança, do que mesmo interessado, ou melhor, para a ex-parceira, do que mesmo interessado em conviver com a criança. Sim. Eu tive um caso que eu não aceitei, né? Que era um caso que envolvia violência doméstica e a pessoa trazia um discurso muito... forte, só trazia algumas imagens, algumas histórias, e quando eu procurei avançar mais, né, como começou, por que essa violência ocorria, sim, havia uso de substância aqui nesse momento, que desregramento era esse, então eu fiz assim algumas perguntas e lembro que foram 3 entrevistas e eu solicitei material documental para ler e aí ao final eu digo, não estou convencida, né, do que está vindo para mim como prova e não vou conseguir, né, ajudar. Porque o que está vindo aqui está muito falho, eu não tinha uma substância, sim, né? E certamente... Muito importante isso. Tem nossos limites, né, como profissional. Tem momentos que realmente não houve um convencimento de que tinha prova suficiente para fazer uma documentação que fosse favorável nem a um nem a outro. A história estava contada muito fragmentada. Doutora, a gente conversou aqui sobre a questão da alienação parental, que é muito grave. Como eu disse, assim, é o mais complexo e difícil em nossa área de atuação quando envolve criança. Na minha opinião, né, na minha prática,
Essa dificuldade eu sinto muito. Então, de que forma o psicólogo ele pode abordar e identificar sinais de alienação parental ou abuso psicológico sem reforçar estigmas ou falsas memórias? A alienação, ela vem com um discurso que ele é repetitivo, e a fala da criança também, aquelas tentativas de aproximação que sempre são impedidos da visita. Então você tem a visita marcada e naquele dia se tem outro programa. E aí de novo tem uma visita marcada, tem uma outra dificuldade. Então você vê repetidamente tentativas de aproximação serem frustradas. Já um sinal de alerta aí, né? Tem uma festa na escola para um ou para outro, não é comunicado. Sempre tentativa de impedir ou dificultar a convivência, de afastar. Né? Afastar. Mudança de ambiente escolar sem comunicar. Mudança de endereço também. Mudança de endereço, mudança de tratamento médico. Sim. São pontos sensíveis que devem ser compartilhados por ambos. Ambos têm os direitos e deveres assegurados além da separação conjugal. São pais que mantêm ali aquela responsabilidade com o segmento. Então, essas tentativas todas, elas falam muito alto, né? Elas gritam ali que ali está acontecendo uma situação de alienação. Exatamente. É importante que nós temos uma lei de alienação, onde nós temos expressamente ali condutas que podem caracterizar a alienação parental, mas numa situação dessas é essencial a presença de um advogado especializado e também, por vezes, a necessidade de profissionais multidisciplinares, psicólogos, como a doutora Aderlane. Doutora, está se caminhando aqui para o final e os processos de família não lidam com contratos, lidam com vidas. E por trás de cada laudo psicológico, de cada sentença judicial, existe uma criança ou adolescente que carrega marcas que podem durar para sempre. A psicologia forense tem um papel essencial nesse cenário, ajudar a justiça a enxergar além dos autos, compreender os vínculos, os afetos, as rupturas e o que realmente está em jogo. No Família na Real, a gente acredita que o direito das famílias precisa ser humano, responsável e protetivo, especialmente com quem mais precisa, as crianças. Até o próximo programa. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Foi excelente. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.